E aí, galera, bem-vindos de volta. Hoje a gente vai mergulhar em um capítulo fundamental, chamado A Previsão da Cruz. Isso aí, Dani, é um momento que, olha, muda tudo. A gente vai ver como as expectativas dos discípulos batem de frente com uma realidade que eles simplesmente não esperavam. Bom, para começar, a gente precisa entender o cenário. Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe, que era uma região assim bem pagã, sabe? Longe de toda a influência religiosa de Jerusalém. E é lá que ele lança essa pergunta: o que o povo está falando por aí? Quem eles acham que eu sou? E a resposta deles é um pouco agridoce, né? Eles contam que, sim, muita gente vê Jesus como uma figura importantíssima, talvez um profeta, quem sabe até o esperado filho de Davi. Mas, no fundo, eles têm que admitir que a nação de Israel como um todo ainda não tinha sacado que ele era o Messias. Exato. E é aí que Jesus vira o jogo. Ele para de perguntar sobre a opinião dos outros e foca no que realmente importa. A pergunta se torna direta, pessoal, para o círculo de confiança dele. Tá bom, já entendi o que os outros pensam. Mas e vocês? Para vocês, quem eu sou? E aí vem o Pedro, né? Sempre impulsivo, mas dessa vez certeiro. Falando em nome de todos ali, ele faz essa declaração que é, uau, super forte e cheia de fé, mesmo com muita gente já abandonando o barco, duvidando. Pedro afirma com todas as letras: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus é imediata e muito reveladora. Ele basicamente diz: Pedro, essa sua ideia aí não veio de você, não foi um palpite ou uma análise inteligente, não foi carne e sangue que te contou isso. Foi o meu Pai no céu. Ou seja, a fé verdadeira nasce de uma revelação de Deus. E agora vem um ponto que gera muita discussão, mas que é fascinante. Jesus faz um jogo de palavras. Ele chama Pedro de Petros, que em grego significa uma pedra, um pedaço de rocha, algo que você pode mover. Mas ele diz que a igreja vai ser construída sobre esta Petra, que é uma rocha maciça, um fundamento firme. Exatamente. O ponto central aqui é que o alicerce da igreja não é o homem, Pedro, que era falível e que, a gente sabe, mais tarde negaria Jesus. O fundamento, a Petra, é a verdade que Pedro acabou de confessar, o próprio Cristo. É sobre ele que tudo se sustenta e é por isso que poder nenhum consegue derrubar a igreja. Bom, depois de uma declaração dessas, imagina a empolgação dos discípulos. A cabeça deles devia estar a 1000. A confissão foi feita, Jesus confirmou. Para eles, o sonho de um reino aqui na Terra, com Cristo como rei, parecia estar muito, muito perto de acontecer. É isso. A esperança era essa, um Messias que finalmente sentaria no trono de Davi, que libertaria Israel dos romanos e estabeleceria um reino de poder e glória aqui mesmo. Só que essa euforia toda estava com os dias contados. Logo depois de confirmar quem ele era, Jesus precisava revelar qual era a sua verdadeira missão. E olha, não era nada do que eles estavam imaginando. A festa estava prestes a acabar. E que balde de água fria, hein? Ele começa a descrever o futuro e é um roteiro de filme de terror para eles. Ele diz que precisa ir para Jerusalém para sofrer nas mãos dos líderes religiosos, ser morto e só no final ressuscitar no terceiro dia. Mas essa parte da ressurreição quase se perde no meio de tanta notícia ruim. Nossa, eles devem ter ficado em choque, sem palavras. E o Pedro, o mesmo que fez a grande confissão de fé, agora age por um instinto de proteção. Ele puxa Jesus de canto e basicamente dá uma bronca nele, dizendo: de jeito nenhum, isso não vai acontecer com você. Ele não conseguia aceitar um destino tão terrível para o seu mestre. E a resposta de Jesus é uma das mais duras de todas. É pesada. Mas é importante entender que ele não está xingando o Pedro. Ele está repreendendo a ideia que Pedro está expressando. Era a tentação de pegar um atalho, de querer o reino sem a cruz, de pensar nas coisas do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. E é a partir daí que Jesus aproveita para ensinar o verdadeiro custo de ser um seguidor dele. Não é só festa e glória. Ele resume em 3 passos. Primeiro, negar a si mesmo. Segundo, tomar a sua própria cruz. E terceiro, aí sim, segui-lo. E a gente precisa ter a dimensão do que isso significava para eles. Hoje, a cruz é um símbolo religioso, mas naquela época era o instrumento de tortura e morte mais cruel e humilhante que existia, usado pelos romanos para os piores criminosos. Ouvir "tome a sua cruz" era algo absolutamente apavorante. E para fechar, ele apresenta esse paradoxo que dá um nó na nossa cabeça, né? Ele diz que quem tenta se proteger e salvar a própria vida a todo custo, na verdade, vai perdê-la. Mas quem está disposto a perder a vida por causa dele e da sua mensagem, essa pessoa sim vai encontrá-la de verdade. Bom,
O resultado final dessa conversa é que toda aquela alegria e expectativa foram por água abaixo. Eles ficaram confusos, tristes, com medo. O futuro brilhante que eles imaginaram deu lugar a um caminho sombrio e misterioso que eles ainda não conseguiam entender de jeito nenhum. E todo esse episódio nos deixa com essa pergunta que vale até hoje. O que significa, na prática, perder a vida para poder salvá-la? O que nas nossas vidas a gente precisa abrir mão para encontrar aquilo que tem valor de verdade? Fica aí a reflexão. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais essa análise. Obrigado por terem ficado com a gente. Valeu mesmo, pessoal. Lembrem-se que esse é só um resumo. O material completo está esperando por vocês. Até a próxima! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.